Boa noite! Uma noite da terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Estamos iniciando mais uma live da série Bacelar Convida. E eu estava aqui pensando, não é? Fazendo uma pergunta para ver se vocês têm resposta para isso. Quando o esporte surgiu? Quando? Há historiadores que dizem que o esporte surgiu desde a antiguidade, desde que o homem era homem, é homem na face da terra. Então, se o homem andava, corria, lutava, pescava, eram, para essas pessoas, exemplos de atividade esportiva. Eram exemplos de atividade esportivas. Mas, não, na verdade, eu não considero isso atividade esportiva. Por quê? Porque era mais um sentido utilitarista. Aquilo era uma utilidade. Ele precisava lutar para se defender, ele precisava nadar, ele precisava correr. Na verdade, esporte como esporte, nós só vamos ter notícias por volta do ano de 1800 a.C., tanto no Egito quanto em países, não é, que hoje formam a Europa, e eram atividades também ligadas ao utilitarismo. Não é? Geralmente arco e flecha, corrida, salto, vara e lutas. As artes marciais talvez tenham sido uma das primeiras modalidades esportivas a surgirem. Em 776 a.C., surgem, talvez, aquela que seja o início do esporte profissional. Surgem as Olimpíadas gregas. E logo, por esse mesmo período, 776 a.C., 500 anos antes de Cristo, as modalidades esportivas já começam a serem premiadas com prêmios em dinheiro, com bens, com propriedades. Então, a gente pode dizer que o esporte profissionalmente surge em 580 a.C. No Brasil, nós temos que chamar a atenção do esporte para o século XIX, a capoeira. Os africanos trazem a capoeira para o Brasil. E é também no início do século XIX que chega ao Brasil essa nossa paixão até hoje, que é o futebol. E por que hoje comecei essa conversa com vocês, do Bacelar Convida, falando sobre esporte? Porque o nosso convidado de hoje é um desportista. O nosso convidado de hoje é um desportista destacado. Mas antes de eu dizer o nome desse desportista, que ainda não apareceu na live, que ainda não veio conversar com a gente, antes de falar sobre esse desportista, eu queria dizer a vocês que o objetivo dessa live é mostrar e fazer vocês conhecerem pessoas que deixam a sua vida, pessoas que, e ele já apareceu, pessoas que abrem mão de atividades pessoais, pessoas que abrem mão de
convívio familiar para se dedicar à vida pública. É esse o objetivo dessa live Bacelar Convida, e que hoje convida o mestre Átila Torres, um grande amigo, atleta destacado, atleta de alto rendimento, um dos atletas que alcançou as maiores posições do taekwondo no Brasil, professor, uma pessoa dedicada às causas sociais, à construção de um novo país. É esse que é o nosso convidado da noite de hoje, mestre Átila Torres. Boa noite, mestre. Boa noite, meu mestre, deputado Bacelar. Aliás, parabéns pela história do esporte, que falou de forma fantástica, e aí nos deu uma aula sobre a antiguidade e o surgimento, né? Queria lhe agradecer imensamente pelo convite, de estarmos aqui batendo esse papo, falando sobre esporte, essa amizade que vem desde a década de 90, e também essa relação entre educação e esporte, a sua na Prefeitura de Salvador, mudando a situação dessa cidade e, claro, fazendo aí a união do esporte com a educação em todos os bairros de Salvador. Muito obrigado por estar aqui ao seu lado. Átila, me conte um pouco da sua vida. Você e o esporte, primeiro. Bom, eu tenho hoje 51 anos, vim do interior, sou de Vitória da Conquista, e meus pais vieram para cá para que eu e meu irmão pudéssemos estudar. Diante disso, meu pai viu a necessidade de que eu tivesse uma sociabilidade maior dentro da cidade, já que eu era da fazenda, andava descalço no interior, e de repente chego em Salvador, eu estou falando há 41 anos atrás, a diferença era muita entre o interior e a capital. E diante disso, meu pai falou, vamos colocar esse menino na arte marcial para que ele possa ter um desenvolvimento social maior com as outras pessoas. Diante disso, eu entrei no taekwondo e estou há 41 anos no taekwondo. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte, tudo que eu tenho. Hoje eu não vivo mais do esporte, mas tudo que eu tenho, as minhas empresas, as minhas coisas, e tudo vem do esporte, e eu tenho uma gratidão enorme. Então, assim, se ele mudou a minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma que pode mudar a vida de qualquer pessoa. E acho que o mais importante hoje é nós utilizarmos todos os artifícios para mudar as vidas das pessoas. Precisamos hoje criar estruturas para mudar as vidas. Que mudou a minha vida, e hoje eu sou uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa feliz dentro do que eu faço, com saúde. Eu tenho certeza que também vai mudar a vida de muitas pessoas. Quais foram os seus principais títulos, Átila? Bom, eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, morei na Coreia. A Bahia nunca viu minha derrota, então eu nunca perdi dentro do estado da Bahia. Já subi por diversas vezes a nível nacional, fui 5 vezes consecutivos subir em pódios nacionais. Internacionais, no período que eu morei nos Estados Unidos, subi algumas vezes e levantei a bandeira do Brasil. Na Coreia, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ganhar nada, mas competi, disputei. Mas eu vou ser sincero, a minha maior vitória é ter me tornado professor. A minha maior vitória é ter colaborado com as pessoas a mudarem e terem uma estrutura diferenciada hoje por causa do esporte, por causa da influência do esporte. Eu acho que essa é a minha maior medalha, é o meu maior pódio e é o que me deixa mais feliz. É ser chamado de professor e reconhecido como professor de artes marciais, um formador de opinião. Átila, e essa mudança? Por que a atividade política? Por que ser candidato a vereador da cidade de Salvador? Bom, na verdade, a atividade política a gente lida o tempo inteiro, né? Seja na família, seja no trabalho, né? Eu simplesmente, hoje, eu tenho também uma lida partidária. Por quê? Para mim, desde muito cedo, ficou claro que a gente não resolve as questões do esporte só dentro da academia. É necessário sair. É necessário
ter apoio, é necessário ter uma bancada, e hoje nós não temos. Hoje, Salvador não tem uma bancada do esporte. Pode ter até algum vereador que tenha algum tipo de aproximação com alguma academia e por isso dê uma ajuda, mas institucionalmente falando, nós não temos uma secretaria para representar o esporte na cidade, nós não temos vereadores que tenham o esporte como objetivo real de políticas públicas. Na verdade, nós não temos políticas públicas para o esporte em Salvador, é uma pena, e nós temos, já falei isso várias vezes, nós temos o melhor governador do Brasil, temos o melhor prefeito do Brasil e não temos o melhor esporte do Brasil, não temos pessoas hoje que estejam à frente de Salvador no esporte para mudar. Então, sim, eu nunca, se eu vejo um problema, eu vou tentar resolver. Então, se essa é a minha função, se junto com o esporte eles decidiram que eu seria um bom representante e nós resolvemos o esporte unido nessa luta, eu estou aqui e não tenho dúvida nenhuma, que antigamente muitos já tentaram do esporte e o esporte não se uniu para ajudar. Hoje é mais do que notório que se não houver uma união do esporte em prol da classe, não vai fazer. Porque hoje cada um cuida do seu. Infelizmente é isso. A gente precisa de alguém que cuide do esporte. A gente precisa de alguém que faça políticas públicas. E essa lei fique lá e beneficie todo mundo. E é isso que eu me proponho a fazer. É isso que eu acredito. Até porque sofri durante 41 anos, eu sofri pela falta disso. Átila, o folclore nacional diz que o baiano é folgado, diz que o baiano é preguiçoso. Sei que tudo isso é uma falsa ideologia, não tenho a menor dúvida. Mas será que Salvador não é uma capital do esporte porque baiano não gosta de esporte? Já que temos praia, já que temos a temperatura, já que temos uma Bahia, que é um convite para os esportes náuticos, já que temos a capoeira. Eu vou te dizer claramente a resposta de sua pergunta. O que falta é vontade política. Não falta talento, não falta estrutura, não falta vontade. O que falta é vontade política e não dos atletas. Nós temos aqui os melhores capoeiristas do mundo que são exportados, por quê? Porque aqui não são reconhecidos. Nós temos os melhores lutadores de boxe, são daqui. Nós temos toda uma estrutura. Se você for observar, olha quantos campeões de jiu-jitsu mundiais. Eu já estou colocando o principal nível, a nível mundial. Os principais lutadores de jiu-jitsu mundiais aqui, os principais lutadores de Muay Thai, os principais lutadores de boxe, de taekwondo, todos estão aqui. Por que todos saem daqui e vão para os outros estados? E assim, acredite, vão até para o interior do estado, porque no interior do estado tem Bolsa Atleta, no interior do estado eles ajudam, e aqui não faz. Então, assim, nós não temos uma secretaria. Uma coisa clara para mim, isso é evidente, né? Não tem como gestor entender de tudo. Mas cada secretaria, cada grupo tem que ter um grupo que entenda sobre aquilo para poder discutir. Agora, falando sobre o coronavírus, existem lá a Organização Mundial, existem as pessoas que entendem. Hoje, infelizmente, as secretarias são dos partidos. E os partidos não colocam pessoas que tenham uma capacidade para discutir o esporte. Não tem. Então, nós não temos hoje uma secretaria, a diretoria não é gerida por uma pessoa do esporte, então nós não vamos ter. Então, a partir do momento que tiver uma vontade política e que isso começar a ser fomentado, isso vai mudar. Mas isso em todo lugar. Em toda a secretaria, eu preciso ter pessoas que trabalhem da melhor forma possível. Vou dar um exemplo simples. Salvador tem mais de 400 praças, com alguns equipamentos lá. Agora, você imagine, é possível você fazer um hospital, deixar lá o material para que o paciente entre e ele mesmo acredite? Agora, precisa ter algumas pessoas que digam, isso não funciona. Precisa que diga, se alguma plaquinha dizendo como faz, não funciona. Tem o hipertenso, tem diversas patologias que a pessoa precisa ter um trabalho diferenciado. Então, não é o problema do povo. Muito pelo contrário. Temos o melhor material humano de todo o Brasil. O que falta é vontade política. Não tem hoje alguém que lute pelo esporte. Você falou
vontade política, vontade política e vontade política. Mas a vontade política está muito ligada à base social. Se há uma base social, aquilo faz com que o gestor tenha a vontade política de realizar. Quem hoje no esporte lhe apoia? Você conseguiu unir o esporte? Você é o candidato do esporte da cidade de Salvador? Não tenho dúvidas. O pré-candidato. Não tenha dúvida, eu sou pré-candidato do Esporte Salvador. Não significa, contudo, que não tenham outros também que vão disputar esse pleito junto comigo. E ótimo, nós precisamos lá de uma bancada. Mas sim, eu tenho essa estrutura. Até porque eu venho me preparando, Marcelar, desde 2018. Então, assim, eu não estou entrando na política agora, não. Eu sou agora pré-candidato da noite para o dia. Eu venho me preparando. Eu sou profissional de educação física, eu sou administrador, eu fiz gestão pública para poder entender como é que funciona a máquina dentro do Estado. Eu sou gestor esportivo. No 2019, eu conheci os demais de 160 bairros de Salvador, fui em cada um, fui entender, fui andar para poder discutir. Porque, por mais que a minha causa seja o esporte, quando você é escolhido por Salvador para ser vereador, você tem que cuidar de tudo. Então, você tem que ter uma ideia e um conhecimento geral. Então, assim, eu busquei isso. E as pessoas conhecem a minha trajetória. Elas sabem quem é Átila. Elas sabem que Átila, ela andou nos corredores. Hoje é um empresário bem-sucedido, mas ele veio de baixo, ele anda com a porta aberta. A minha sala do meu escritório fica a porta aberta, as pessoas entram, discutem. Eu estou disponível. E outra coisa, se eu não fizer aquilo que hoje o esporte almeja, as pessoas vão bater na minha porta, meu amigo, e vão me cobrar. E hoje, até hoje, eu ando com as minhas mãos limpas em todos os aspectos, porque tudo que eu fiz até hoje, eu fiz brilhantemente, porque eu me preparei para fazer tudo o que é de melhor no meu trabalho. Mestre Átila, você está tendo aqui uma audiência de diversas pessoas ilustres. Mas você começou falando a sua conversa em educação e esporte. E sabe quem está lhe assistindo? O secretário Sim. Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação do Estado da Bahia. Um grande secretário, um secretário do povo, um secretário que tem a visão da necessidade de uma educação pública de qualidade. Me diga, grande mestre Átila Torres, pré-candidato a vereador da cidade de Salvador. 3 medidas que o esporte em Salvador precisa. Antes disso, eu quero aproveitar a audiência aqui do secretário e dizer, secretário, que por mais brilhante que a sua atuação seja, acredite, precisa ter uma relação com todas as secretarias. É necessário hoje que a sincronicidade de todo o processo esteja funcionando. Então, hoje, indiscutivelmente, a ação de inclusão unindo o esporte e a educação vai mudar Salvador, porque isso vai ser feito dos bairros. O que nós precisamos é dessa inclusão, e essa inclusão tem que ser aonde? No bairro. Então, nós precisamos montar estruturas que, para funcionar, hoje, uma das coisas, quando se fala em esporte, se fala sobre o deslocamento. Não dá para você falar de esporte se você não tem uma acessibilidade boa. Então, precisa de núcleos esportivos hoje, né? E aí a gente perdeu, por exemplo, tinha lá o Balbininho naquela época, e que se era viável, inclusive, pela quantidade, Salvador era muito menor, e tinha um deslocamento muito mais fácil. Hoje não dá. Hoje nós temos mais de 160 bairros, aí falando especificamente de Salvador, e a gente precisa colocar núcleos para que as pessoas possam. E junto, nós precisamos abrir as escolas públicas nos finais de semana. Precisamos colocar as escolas com o esporte dos finais de semana. Nós precisamos unir definitivamente. Quando se fala em educação, tem que se falar em esporte. E as duas coisas têm que andar juntas. Então, esse é o meu recado para o secretário. Eu tenho uma admiração enorme, mas eu acho que podemos fazer mais. Se já é brilhante, pode fazer mais. E a educação, junto com o esporte, vai ser, garanto, uma mudança no estado inteiro.
principalmente Salvador. Bom, eu vou dizer aqui claramente 3 coisas que são hoje importantes. Em primeiro lugar, colocar hoje artes marciais nas escolas. Isso é fundamental. Precisamos colocar, porque a arte marcial ela une diversas questões importantes, como disciplina, concentração e o respeito. Isso vai mudar muito o resultado do aluno na própria escola. Porque o aluno na arte marcial ele vai ter os pré-requisitos para ele fazer exame, ele tem que estar com nota vermelha, azul. Ou seja, isso vai dar um reflexo. E outra coisa, você traz o aluno para si. Você traz o aluno para dentro da instituição. Isso é fundamental. Primeira coisa. Segundo, não depende do vereador, mas eu pretendo sim fazer uma grande manifestação para a necessidade de voltar a Secretaria do Esporte para Salvador. É impossível hoje nós olharmos o esporte como um todo se não tivermos uma secretaria, se não tivermos pessoas que possam lutar, que possam discutir. E dessa secretaria tem que ter um núcleo do esporte, porque por mais que o secretário seja muito preparado, ele não consegue falar sobre tudo. Então, lá nesse núcleo vai ter um cara falando sobre atletismo, que inclusive nós não temos na Bahia uma pista de atletismo. A gente vai ter lá alguém das artes marciais, a gente vai ter alguém do vôlei, do futebol, para discutir o esporte. Então, isso é fundamental. Nós temos isso. Segundo, precisamos ter uma bolsa municipal. Deputado, as pessoas estão saindo de Salvador para irem ou para os outros estados, ou para as outras cidades do interior, para os outros estados, porque aqui não tem. Porque você tem aqui um campeão mundial que, infelizmente, deputado, nesse momento aqui, nós temos os melhores atletas do Brasil, não vou falar, do mundo temos alguns, mas do Brasil, com certeza, temos diversos, e eles hoje estão em subemprego porque não estão conseguindo trabalhar. Eu estou dizendo que um dos melhores atletas nossos daqui está hoje dependendo de subemprego para poder sobreviver. Então, precisamos de uma bolsa atleta, a gente precisa ajudar essas pessoas. Mas, se o senhor me permitir esse tempo aqui, nós vamos precisar de um centro de treinamento. Salvador não tem um ginásio hoje com capacidade internacional. Se nós quisermos fazer um evento internacional de vôlei aqui, nós não temos essa capacidade. Temos bons ginásios, tem lá o Centro Pan-Americano, tem Cajazeiras, mas eles não são compatíveis internacionalmente. Ou seja, então, quando foi feito esses equipamentos, por que não chamou pessoas que entendam do processo? Isso eu estou falando a nível estadual. A nível municipal, não tem nada. Então, nós precisamos de equipamentos. Agora, tem não sei quantas praças. Então, a gente precisa, deputado, mudar isso. Mas eu já falei aqui, eu tenho 1 milhão de... Eu já tenho aqui, me permita dizer, eu tenho aqui mais de 20 pré-projetos prontos. Você sabe por quê? Porque eu não vou iniciar lá para depois ver como é que eu vou fazer, não. Eu sou um cara que eu trabalhei a minha vida toda com planejamento. No primeiro dia, no dia 2, quando eu entrar lá na Câmara, no dia 1º a gente vai ser empossado, no dia 2, quando eu entrar lá, eu já tenho os projetos, os pré-projetos prontos. A gente só vai chamar a comunidade para discutir, para fazer da melhor forma possível. Pode falar, deputado. Tem várias pessoas lhe mandando aqui abraços, elogiando a sua atuação. Tem aqui uma turma do futebol, Mazinho na Boca do Rio. Ô, meu querido! Henrique em Cajazeiras jogavam futebol. Esse povo, Átila, que deixou de jogar futebol, o taekwondo pode abraçar ou não tem mais jeito? Em primeiro lugar, falando em futebol, quero te dizer que o futebol de várzea é hoje uma das principais atividades sociais, se não for a única que toda a população tem acesso. Muito bem. Muito bem. E hoje nós não temos quadras com a estrutura boa. E outra coisa, as quadras que tem são muitas vezes dominadas por pessoas que deixam lá trancadas e não deixam que as pessoas participem. Isso precisa mudar. O futebol de várzea é fundamental para a sociedade. Se a gente está falando de bairro, a gente tem que fazer com que não só ter estrutura lá para que tenha o balé, para que tenha o taekwondo, para que tenha o karatê, o judô e o vôlei. Não só isso, mas a gente também tem que ter... O futebol é fundamental. E hoje,
O futebol de base é onde junta todos os amigos e depois vai tomar aquela cervejinha, aonde se brinca. Então, agora, a sua pergunta hoje, independente da idade, a gente precisa fazer atividade física. Tá Então, vendo? E mesmo que o Baba, você não seja mais aquele jogador, mas a gente precisa estar ali, pelo menos o boleiro. A gente vai lá e brinca. Eu mesmo não sou bom de futebol, mas eu não perco a oportunidade de brincar. E ainda o pessoal ainda me bate no futebol. Tá vendo o senhor como me dá aquelas... joga a bola por cima, mas enfim. Mas, Átila, nós estamos conversando com o mestre Átila Torres, pré-candidato a vereador da cidade de Salvador, com a bandeira do esporte. Eu pediria aqui só um parêntese bem rápido. Às vezes alguém aqui cobra questões relacionadas ao Detran, à autoescola, claro, natural, que suspendeu, que as atividades, infelizmente, eu não tenho mais essa interferência política no Detran, mas levarei ao governador esses pleitos. Átila, você falou de esporte escolar, você falou de esporte popular, vamos dizer, o Baba, você falou de esporte de alto rendimento. Você acha que, para o prefeito, ele vai ter que escolher uma modalidade ou trabalhar com diversas modalidades? O prefeito, primeiro, ele precisa contratar pessoas competentes para fazer esse planejamento. Mas o prefeito serei eu e você estará lá na Câmara me assessorando. Então eu vou dizer a você que vamos ganhar de goleada, meu amigo, porque tudo que eu quero é estar ao seu lado, a gente unindo o esporte e a educação, não tenha dúvida. É bem simples. Hoje, nós precisamos fazer o processo. O processo é a iniciação esportiva, em base que ele vai estar na escola estudando, depois ele passa para o ensino médio, continua estudando, aí tem jogos escolares, depois ele vai para a faculdade e ele também vai lá ter os jogos universitários, e aí ele se profissionaliza e ele vai para o mundo. Então, precisa ter uma base. Eu costumo dizer, deputado, que as pessoas reclamam muito das faculdades, que o governo federal não apoia as faculdades. Só que muitos esquecem que, desde 88, a escola ela é responsabilidade do município e do Estado. E nós precisamos, hoje, fazer com que a escola ela dê a estrutura para quando ele chegar na faculdade, ele também tenha uma estrutura boa. Então, na verdade, não é só o governo federal. O governo estadual precisa melhorar muito a escola. O governo municipal precisa mudar totalmente essa realidade, principalmente nos bairros. E aí sim, então, sim, trabalhar a inclusão, depois a inclusão na própria escola, continuar o trabalho esportivo, aí depois o Estado vai continuar cuidando e depois o universitário, e depois a pessoa vai crescer. E outra coisa, isso em paralelo, da minha concepção, a uma preparação para que essas pessoas possam depois fazer sua faculdade de educação física ou de gestão esportiva, para que eles possam mudar. Nós precisamos hoje criar a nova cara do esporte em Salvador. E é isso que eu vou fazer ao seu lado, o senhor na prefeitura e eu na Câmara. Mestre Átila Torres, nós só temos 2 minutos, agora vamos lhe chamar outras vezes, porque em 30 minutos é impossível conversar. Perguntaram aqui, e os deficientes? E os portadores de necessidade especial? Quando a gente fala de esporte, a gente não está excluindo ninguém, não. Eles estão inclusos nesse processo. E aí, quando eu falei de acessibilidade, nós não temos hoje, o passeio é responsabilidade do prédio. Mas se não tem uma fiscalização, ninguém vai fazer. Então, precisa, claro, quando a gente faz um projeto e fala sobre esporte, claro que os para-atletas também estão inclusos. E eles vão mudar a estrutura. Deputado, nós temos aqui atletas nós temos campeões olímpicos, paralímpicos aqui, campeões mundiais e diversos outros. Agora, volto a dizer, não tem vontade política. Ou pegam uma pessoa para dizer que eu faço e faz aquela história. E não funciona assim. É para todo mundo. Então, sim, falamos de esporte, mas falamos de esporte como um todo, porque vamos mudar a cara do esporte em Salvador. Muito obrigado, mestre Átila. Mais uma sugestão
para você, como vereador e desportista, o Conselho Municipal do Esporte de Salvador não tem o Conselho Municipal do Esporte e é um órgão democrático e necessário. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Ouvimos e conversamos com o mestre Átila Torres. Vocês viram a segurança, vocês viram a dedicação, vocês viram o conhecimento. É de gente como Átila Torres que nós precisamos na Câmara de Salvador. Uma boa noite, descansem. Quer dizer alguma coisa, Átila? Gostaria, sim. Isso que o senhor fez já está dentro do nosso planejamento. Ou seja, vocês podem ver todos os projetos nas nossas redes sociais. @Átila Torres. Vai lá que tem todos esses pré-projetos para mudar o esporte em Salvador. Deputado, muito obrigado. Sou seu fã, estaremos juntos, o senhor da Prefeitura e eu da Câmara, cuidando da educação, do esporte e dos bairros de Salvador. Um abraço grande e muito obrigado. Obrigado a vocês que nos seguiram. Obrigado mesmo pela audiência. Se interessaram pelas propostas do mestre Átila Torres, vão nas redes sociais, @Átila com 2 T's. Não é isso, Átila? 2 T's e 2 L's. Átila com 2 T's e com 2 L's. Também me deem o prazer e a honra de me seguirem nas redes sociais, deputado Bacelar. Uma noite tranquila. E no próximo ano, o esporte será prioridade em Salvador. Boa noite!